Olá, estamos começando mais um Conversando com Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no nosso culto, junto com o pessoal da Torre Forte. E hoje a palavra que nós vamos ministrar é sobre... a semana passada nós falamos sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre ministério, sobre os dons ministeriais. Amém? Amém, pessoal aí da Torre Forte? Eu queria pedir para vocês abrirem em 1 Pedro 4,10. Vamos lá para o livro de 1 Pedro 4,10. Quem puder, anotem que hoje vai ser muito interessante aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um de nós podemos receber dons de Deus. Semana passada, nós conversamos sobre os dons do Espírito Santo, que são 9, que eu estava incentivando cada um buscar os dons do Espírito Santo, que é muito importante, muito importante. É algo que ficou muitos anos sufocado, manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Não se tinha liberdade, algumas igrejas ainda também não dá liberdade para manifestação do Espírito Santo, mas tá na Bíblia. Não é a pastora Suede que está falando, tá na Bíblia. Então é muito importante que nós possamos buscar. E hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais, que é outro ponto importantíssimo, para que nós possamos fazer o quê? Como está falando aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Todo mundo vai receber dom? Nem todo mundo às vezes tem dom ministerial. Mas algum dom você tem. Algum dom você tem. Então, nessas semanas, a gente está falando sobre dons para que você possa buscar de Deus. Eu incentivo você a buscar de Deus o seu dom. Para que você foi chamado? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para algum. E, de repente, ainda você não recebeu o batismo do Espírito Santo com os dons espirituais? Busque. O Senhor tem isso para você. E às vezes você pode não ter os dons ministeriais, mas você tem algum dom sim. Então vamos buscar isso para que você esteja alinhado à vontade de Deus e possa servir no reino de Deus de maneira adequada. Bom, então vamos lá ver quais são os dons. Eu quero pedir para vocês abrirem em Efésios capítulo 4. Capítulo 4 nós vamos ler desde o versículo 1. Efésios capítulo 4, desde o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, ao vínculo da paz. Ao vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todo o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Em amor. Bom, essa passagem é uma passagem extremamente importante, que ela está falando justamente sobre os dons ministeriais, tá? Então, vamos lá. Quais são os dons ministeriais que são citados aqui em Efésios 4? São 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O que é tudo isso? Como que todo mundo se organiza dentro da igreja? Gente, eu vou falar uma coisa. Algumas pessoas vão concordar, outras não vão concordar, enfim, mas o que eu estou dizendo é palavra de Deus, está em Efésios 4. E algumas pessoas vão dizer que tudo isso aqui só foi Jesus que nomeou após os 12, que ele nomeou, acabou, cessou esses 5 ministérios. Bom, cada um pode ter a sua opinião, mas eu quero dizer que o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. E está escrito aqui, porque mesmo assim, após Jesus ter nomeado, escolhido os 12 discípulos e nomeado eles como apóstolos do Senhor, esse mover continuou, ainda foram nomeados outros apóstolos na face da terra. Outros evangelistas e cada um com o chamado, com o dom ministerial que o Senhor deu. Cada um de nós temos um dom. Alguns têm, como eu falei, alguns podem estar inseridos aqui nesses 5 ministérios e outras pessoas não. Então vão ter outros dons. Mas vamos falar hoje sobre esses 5 dons aqui. Vamos começar pelo dom ministerial apostólico. Primeira coisa, a gente falou semana passada sobre os 9 dons do Espírito Santo. Amém? E os 5 ministérios são dons de quem? O que a palavra está falando? De Jesus Cristo. Vocês pararam para pensar que os dons ministeriais, quem nos concedeu foi Jesus Cristo. Tá aqui, ó. Aquele, vamos lá. Ora, que quer dizer que subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem que concedeu? Jesus Cristo. Os dons ministeriais vêm de Jesus. Lembra que algum tempo atrás nós estudamos sobre as pessoas de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que cada um tem um papel, cada um é uma pessoa, apesar de serem o mesmo. Olha aqui, semana passada, dons espirituais, e nessa semana, dons ministeriais, que vêm da parte de Jesus. Da semana passada, os dons espirituais são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muito interessante, né? Então, vamos lá. Dons ministeriais, vem de Jesus. Ele que concede para mim e para você esse dom, Jesus. Então, vamos falar sobre o dom apostólico, sobre o que é essa pessoa, o apóstolo. Apóstolo. A palavra apóstolo, ela significa o quê? Enviado. Uma pessoa que Deus está enviando. Ele tem um papel muito importante, é um papel chave no reino de Deus. E qual que é esse papel? O papel do apóstolo, primeiramente, é uma pessoa que Deus estabelece, dá uma visão para ele. Ele recebe uma visão de Deus. E aí, o que ele pega com essa visão? Ele pega essa visão e ele implanta essa visão. Ele vai implantar essa visão. Então, por exemplo, pode ser uma visão de uma igreja
Ele vai dar uma visão, porque existem várias igrejas com chamados diferenciados, cada igreja de uma maneira para um povo que Deus quer alcançar. Então vamos supor, uma pessoa que o Senhor Deus deu uma visão para plantar a igreja no Oriente Médio. Vai ser uma igreja totalmente diferente da igreja daqui do Brasil, porque vai verificar a cultura desse país, a necessidade social, o contexto que essa localidade está inserida. Então Deus vai dar a visão exatamente como é para fazer essa igreja lá. Diferente, por exemplo, aqui no Brasil, uma igreja que Deus possa querer dar visão para um apóstolo no norte, no nordeste, na Amazônia, lá com os originários da terra, aqui em São Paulo, no sul, enfim. A Torre Forte mesmo tem uma visão diferente, totalmente diferente a visão que, no caso, Deus deu para mim como ministério, que muitas pessoas não entendem, mas não importa, eu estou para agradar a Deus e não estou para agradar homem e nem mulher. Enfim, porque ai de mim, se eu quiser agradar homem e mulher, eu vou desagradar a Deus. Então, o apóstolo normalmente ele recebe uma visão e o trabalho dele é fazer com que essa visão seja plantada e fazer o acompanhamento disso. Se isso realmente está sendo feito conforme a direção de Deus e se está crescendo. Ele não pode querer acelerar o crescimento, ele só acompanha para ver se está tudo acontecendo conforme a palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus. Amém? O apóstolo ele tem uma característica, ele normalmente enxerga longe, ele tem uma visão de águia, ele enxerga longe, aquilo que muitas pessoas não estão enxergando, não está vendo, o apóstolo está enxergando, tá? Ele é uma pessoa que ele verifica todos os ministérios dentro da igreja e ele organiza esses ministérios para ver se está todo mundo trabalhando de acordo, se está todo mundo organizadinho, se está todo mundo trabalhando conforme a palavra de Deus. E ele também, ele consegue, como ele enxerga longe, ele consegue enxergar o chamado das pessoas. E ele capacita essa pessoa, ativa os ministérios dessa pessoa e envia essa pessoa para o chamado dela, para viver o chamado dela. Amém? E tem uma outra característica, ele sempre está em movimento. Dificilmente um apóstolo está parado, ele sempre está em movimento. E esse movimento que ele faz também é porque ele assiste às vezes a igreja local, ele assiste as outras igrejas, ele sempre está indo, contribuindo com as outras igrejas, seja no Brasil ou no mundo, tá? Esse seria mais ou menos a característica de um apóstolo. Então, esse apóstolo não é o chefe maior, o mor da igreja, não, pelo contrário, ele tem muita responsabilidade. A responsabilidade de ver se está tudo acontecendo conforme a vontade de Deus, nos fundamentos da palavra. Ok? Tudo ok? Entendido em relação ao que é um apóstolo? Agora vamos falar sobre profeta. Profeta é um ministério que a maioria já conhece. O profeta, ele é uma pessoa que ele tem muita intimidade com Deus. Todo mundo tem que ter intimidade com Deus, mas é algo diferenciado. Porque ele é uma pessoa que ele ama orar, ama ter comunhão com Deus, ama estar na presença de Deus. Ele tem os seus momentos de quietude, de silêncio, de introspecção, porque nesses momentos os momentos que ele está ali em comunhão com Deus e que ele recebe algo de Deus. É quando Deus revela coisas para o profeta. E o profeta libera isso para a igreja do Senhor aqui na terra. Ao contrário do apóstolo, o apóstolo enxerga longe, o profeta enxerga de maneira profunda. Deus mostra coisas profundas para o profeta. E o papel dele é transmitir isso. A profecia, ela tem basicamente duas características, que é exortar e fortalecer a igreja. Se a igreja estiver se perdendo, exortação. Olha, peraí, igreja, não é assim, hein? Vamos fazer a coisa direito. Deus não está se agradando com isso. Deus está falando que se fizer assim, assim, assado, vai ser,
né? Ou fortalecimento. Igreja, não desanima, vamos ficar fortes na presença do Senhor. O Senhor Jesus te ama, não sei o que. Ele sempre vem com uma palavra direta de Deus. Ou então, ele tá exortando, né? Ou ele tá te fortalecendo para não desanimar. Essa é a característica do profeta. Amém? Uma coisa do profeta, gente. Cada ministério, ele tá muito ligado também ao caráter da pessoa também e como ela é como pessoa. Profeta, normalmente, ele não é aquela pessoa que é guti-guti, que ele tem paciência, ele não nasceu para ser pastor, para cuidar. Normalmente, o profeta é uma pessoa mais objetiva, mais racional, ela não é muito emocional, é uma pessoa sabe? Ela entrega a profecia e acabou. O papel dela é entregar, não é cuidar. O papel de cuidar já é do pastor. O pastor é aquele que é amoroso, é afetivo, é aquele que se toca o telefone meia-noite, a ovelha precisa, ele sai correndo, vai atrás, vai cuidar, vai abraçar, vai acolher, que seja a hora que for, ele tá em hospital, de madrugada, se alguém tá precisando de uma palavra, seja a hora que for, ele tá disponível. São características muito do pastor, esse acolhimento, essa amorosidade, esse cuidado que ele tem com as ovelhas. O pastor, ele tem papéis também importantíssimos, que é quando chega essa ovelha na igreja, é de cuidar dessa ovelha, que normalmente as ovelhas chegam feridas, ele vai tratar com a ferida, ele vai ajudar a curar essa ferida. Chegam com medo, ele vai acolher essa ovelha, ele vai agasalhar essa ovelha. Então, assim, é de cuidar da ovelha e conduzir a ovelha. Amém? Papéis importantes do pastor: cuidar e conduzir a ovelha. Tá certo? Então, chega a ovelha na igreja, o pastor acolhe, ele cuida e ele conduz para que ela tenha uma caminhada em Cristo Jesus aqui na terra. E aí, quem mais nós temos? O evangelista. Quem é o evangelista? O evangelista, a palavra de Deus, significa o seguinte: aquele que leva a palavra, aquele que anuncia boas novas. O evangelista tem uma característica muito engraçada. Aonde quer que ele for, ele tá liberando a palavra de Deus. Ele senta no ônibus com uma pessoa do lado, ele já fala da palavra de Deus. Ele tá no supermercado, ele falava da palavra de Deus. Ele encontra com alguém na rua, de repente ele fala da palavra de Deus. A palavra de Deus está tão nele, está tão encharcado com a palavra de Deus, que ele libera o tempo inteiro a palavra de Deus para as pessoas. De maneira que ele comunica o evangelho. Ele tem um olhar para fora da igreja. Ele vai buscar aqueles que estão perdidos, vai levar a palavra de Deus para aquelas ovelhas que estão perdidinhas. É isso. E ele leva essa palavra para as pessoas que são incrédulas, que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus. Então, assim, o Senhor dá estratégias para ele, para que ele pregue, para que ele leve essa palavra. O Espírito Santo ensina ele como falar a palavra para vários tipos de pessoas. É como um professor, digamos assim. O professor, como vai dar aula, ele dá aula de uma maneira que ele tem várias formas, várias metodologias e didáticas para alcançar todos os alunos, porque cada um aprende de uma maneira. Assim o evangelista. O evangelista ele vai ter uma estratégia para pregar para um assim, para outro assado, na linguagem que cada um vai entender quem é Cristo. Então ele é uma pessoa muito criativa na forma que ele prega a palavra. Amém? E por último, e não menos importante, porque de acordo com a palavra de Deus, todos são iguais. Não existe maior nem menor. Não tem ministério maior nem menor. Todos são iguais. É um ministério mestral, mestre, que o próprio nome já dá para nós entendermos. É um ministério de ensino. O mestre, ele ensina, ele traz a instrução. Ele tem uma capacidade de compreender a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus de uma maneira tão
fácil, tão clara, que as pessoas falam assim, nossa, quando essa pessoa explica, eu entendo tudo de uma maneira muito fácil, muito simples. Gente, por que não tinha, as pessoas não falam desse jeito para que eu pudesse entender de maneira mais clara e mais fácil, né? E ele tem conhecimento da palavra, ele ama a palavra de Deus, em conhecer, estudar a palavra, é uma pessoa que ama estudar a palavra. Ama esse conhecimento para que ele possa transmitir para as pessoas com autoridade e com propriedade. E o olhar do mestre está para onde? Ele não é um olhar que ele enxerga longe como o profeta, não enxerga como apóstolo, nem profundo como o profeta, mas o olhar dele está para a palavra. E o olhar do evangelista está para a pessoa, para o incrédulo, né? E o olhar do pastor está para as ovelhas. Então, do mestre está para a palavra. E ele estuda a Bíblia muito, para que possa transmitir esse conhecimento para as pessoas. Amém? Então, esses são os 5 ministérios e as características. Estou falando de uma maneira simplista, para que nós possamos aqui começar a conhecer esses 5 ministérios importantíssimos dentro da igreja, que é o apostolado, que é o profeta, que é o evangelista, que é os pastores e que são os mestres. Gente, a maioria das igrejas só conhecem pastores como líder espiritual. E eu vou dizer como pastora, se o pastor tiver que exercer todos os 5 ministérios, humanamente falando, é impossível. Por isso que tem muitos pastores que estão muito cansados, porque ele tem que exercer o papel de apóstolo, ele tem que ser o profeta da igreja, ele tem que ser o evangelista da igreja, ele tem que ser o pastor da igreja, ele tem que ser o mestre. E tem muitos pastores que não têm unção de mestre, que não têm a unção de evangelista nem de profeta, mas ele acaba tendo que exercer todos esses ministérios. E humanamente falando é impossível, por isso que os pastores estão muito cansados. É importantíssimo que esses 5 ministérios sejam ativados dentro de uma igreja, que existam apóstolos, que existam profetas, que existam evangelistas, que existam pastores e mestres. Isso aqui é palavra de Deus, nós lemos lá em Pedro, que nossos ministérios são para servir, conforme a medida que Deus nos deu. Esses ministérios vêm, quem nos concede é Jesus Cristo. Vamos aqui pensar na estrutura da igreja, como é que funciona? Vai o evangelista e libera a palavra para os incrédulos. Esses incrédulos aceitam Jesus por meio do Espírito Santo e da palavra que foi liberada. O Espírito Santo convence quando a palavra é liberada e eles chegam na igreja. O evangelista pregou, eles vão para a igreja. Quem recebe na igreja? O pastor. Aí o pastor vai cuidar dessa ovelha, ele vai alimentar essa ovelha. E aí, lá vem quem? O mestre. O mestre vai trazer palavra de ensino, de ensinamento. Porque vamos convir que nem todas as palavras que são pregadas são de ensino. Algumas palavras são proféticas, outras palavras vêm com um tom de exortação, de edificação da igreja. Algumas palavras são quando o pastor ministra de maneira que é ensinamento, esse pastor também é mestre, ele também tem o dom ministerial de mestral. Que é como se, tem gente que fala assim que é como se ele estivesse dando aula. Então vem o mestre e ensina, vai ensinar a palavra de Deus para essa ovelha, certo? E aí depois vem o profeta com o papel de direcionar essa ovelha, liberar uma palavra de Deus para direcionar essa ovelha. Ou para exortar ela em algum momento, ou para dar direção, ou para dar fortalecimento também para ela. E o apóstolo verifica tudo isso e organiza tudo isso dentro da igreja, para que tudo isso esteja acontecendo de maneira organizada, ele dá suporte para todos esses ministérios. Esse é o apóstolo, falando de maneira simplista como é que funciona cada um dentro desse organismo chamado igreja. Vocês deu para perceber como que cada um tem importância e como há uma sequência nisso? Evangelista prega, o pastor recebe, o mestre ensina, o profeta libera a palavra de direção, de exortação, de fortalecimento, e o apóstolo organiza todo mundo, dá suporte para que todos os ministérios
caminhe de maneira fundamentada na palavra de Deus, dando assessoria para todo mundo, cuidando de todo mundo também e de outras igrejas também. Esse é mais ou menos a sistemática, né? A logística dos ministérios. Bom, então nós entendemos aqui quais são os ministérios, ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Me fiz entender? Ok? Então tá, o pessoal tá fazendo joinha aqui lá. Então agora que nós vamos aqui pensar nessa palavra mesmo de Efésios 4. Eu fui extraindo da palavra alguns pontos cruciais para que nós entendamos a respeito do ministério e como devemos nos portar. Então, como que devemos andar? Como que um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre devem andar? A palavra de Deus aqui em Efésios 4 diz assim, que ele tem que andar de maneira digna, que ele tem que ser uma pessoa humilde, que ele tem que ser uma pessoa mansa e que ele tem que ser longânimo. Amém? Então, a partir do momento que o Senhor confirmar o seu ministério e o seu chamado, você tem que entender que isso não é para subir para tua cabeça, isso não é para você achar que porque você tá no altar pregando, porque o Senhor te deu um ministério, porque te deu um dom ministerial que você é mais que qualquer um. Não é. Você tem que ser o menor, porque você foi chamado para servir. Eu costumo dizer que eu, quando estou preparando, eu sou a cozinheira. Eu estou preparando ali a palavrinha de Deus, e depois eu sou a pessoa que vou servir, colocar na boquinha de cada um. Nós fomos feitos para servir, e não para ter o sentimento de ser maior, de ser dono da igreja, porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Aqui ninguém tem igreja na face dessa terra, a igreja é do Senhor Jesus. Quem acha que tem igreja, ai, ui, toma cuidado, será que você está realmente sendo humilde, né? Cuidado. A quem muito se é dado, muito se é cobrado, diz a palavra de Deus. Se o Senhor te deu algum dom, a palavra de Deus diz assim também, que o que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se sinta já extremamente honrado, porque o Senhor viu em você um vaso de honra para derramar dons espirituais, dons ministeriais, mas é dele. Sem ele nós não somos nada. Então se sinta extremamente honrado e honrada e cuide com zelo isso que o Senhor tem dado para você ou que o Senhor venha a dar. Então, ande de maneira digna. Quer a melhor referência? Ande como Jesus na face dessa terra. Ande com humildade. Jesus era humilde. Ande com mansidão. Jesus era manso. E seja longânimo, tardio e irá. Se você não está andando de alguma forma, você se é um líder espiritual que está vendo esse vídeo aqui, que eu espero que esse vídeo chegue a alguns líderes, verifique como você está andando na face dessa terra. E não esqueça que a quem muito é dado, muito se é cobrado. Amém? Então, seja digno, tenha humildade, mansidão e longanimidade. E a palavra de Deus diz também que nós temos que suportar em amor. Sabe o que é suportar? Dar suporte às pessoas em amor. Não ser juiz e ficar julgando as pessoas como se nós fôssemos os mais santos da face dessa terra. Nós precisamos de misericórdia de Deus tanto quanto qualquer outra pessoa. Não é porque alguém que venha ter ministério ou já tenha ministério seja uma pessoa que esteja isenta da justiça de Deus. Não, pelo contrário. Que tem muitos líderes que não estão entendendo o que é suportar em amor. Suportar em amor. Importante isso. Não esqueçam disso. Amém? Bom, e para quê? A palavra de Deus diz que nós temos que nos esforçar. Mas se esforçar para quê? Para ter unidade em espírito. Porque facilmente dentro das igrejas acaba acontecendo o quê? Facção.
né? Porque uns pensam assim, outros pensam assado, outros pensam não sei o que, e começa a entrar, sabe, dentro da igreja, o quê? Doutrina humana, que não tá na Bíblia, tá cheio de igreja com um monte de doutrina humana, que Deus não colocou, não falou pra você fazer, você tá fazendo. E outras pessoas que vão ser levantadas aqui, porque se você tá ouvindo, você tá recebendo essa palavra que provavelmente o Senhor vai ativar o teu ministério. E é para o quê? Se esforçar para ter unidade no Espírito. Qual é o Espírito? No Espírito Santo. Não fale aquilo que o Espírito Santo não te falou. Faça tudo segundo o Espírito Santo de Deus. Não inventa coisa. Não inventa. Não queira ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Existe o Espírito Santo. Ele que convence, Ele que nos ensina, Ele que exorta, Ele que consola. Então temos que nos esforçar para nos mantermos em unidade no Espírito Santo. É o único Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Se for para fazer alguma coisa, faça segundo aquilo que o Espírito Santo está falando. Essa é a unidade no Espírito. Por isso que hoje em dia tem tanta doutrina dentro da igreja humana que a gente não sabe mais se é Deus falando ou se é o homem falando, que está confundindo as pessoas. E às vezes é o homem falando e as pessoas estão achando que é Deus falando. E não tem nada de Deus. Está cheio de carne, cheio de doutrina humana. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Quem está estabelecendo tudo isso é o Espírito do homem, não é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos esforçar para termos unidade no Espírito. No Espírito Santo de Deus. Não inventa coisa. Deixa que o Espírito Santo sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Amém? Bom, também a palavra de Deus diz que nós temos que manter. Manter o quê e como manter? Manter o vínculo. O vínculo por meio do quê? Da paz. Nós damos suporte em amor, nós temos que ter unidade no Espírito e temos que manter o vínculo da paz. Gente, hoje em dia é tanta guerra de placa de igreja, de doutrina. Ai, a minha doutrina que é da minha igreja que tá certa, a doutrina de não sei quem que tá certa. Gente, é o que o Espírito Santo fala que tá certo. A doutrina que inventou foi o homem. Gente, é Bíblia que tem que pregar. O seu ministério tem que estar pautado na palavra de Deus, no Espírito Santo que revela todas as coisas, o que está em oculto e escondido. E nós temos que manter o quê? Nos esforçar para manter essa unidade e também manter o vínculo, mas o vínculo da paz, que nós tenhamos paz. Hoje em dia as igrejas estão em guerra. Tem gente sendo juiz na internet, no YouTube, que tem canal só para apontar o irmãozinho e a irmãzinha. Você viu o que fulano fez, o que você viu que ciclano fez, enfim. Gente, deixa Deus ser Deus. O que o Senhor quer é que nós mantemos o vínculo da paz. Vínculo da paz. Amém? O vínculo, perdão, por meio da paz. Se não existir paz, nós não vamos ter vínculo. A igreja não vai ter vínculo, não vai ter unidade, não vai ter comunhão. Por isso que a igreja está dividida e a palavra do Senhor fala que casa dividida não prospera. A igreja dividida não prospera. Tá parecendo igreja, tá parecendo time de futebol. Por acaso time de futebol tem vínculo? Não. A semana passada teve um jogo que morreu gente. Nós não fomos chamados não dessa forma, nós fomos chamados para ter vínculo por meio da paz. A paz tem que estar em nós, o amor, a paz, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E o que a palavra de Deus em Efésios 4 diz? O que há em tudo isso? Um só corpo. Que corpo é esse? Cristo Jesus é o cabeça. Aqueles que andam falando, a minha igreja, desculpa, a igreja é do Senhor Jesus, é Cristo. Um só Espírito, não é o Espírito do fulano, do pastor, do outro pastor ou da pastora, não, é do Espírito Santo de Deus que tem que estar na igreja, não é Espírito de gente que tem que operar ali não, é o Espírito Santo de Deus. Uma esperança na vocação, um Senhor que é Deus, uma única fé que é em Deus e um só Deus, um só batismo e um Pai que é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz assim, que Deus está em todos e tudo está nele. Amém? Tudo, todo
tudo isso está nele. Bom, deu para ficar claro? Até aqui tudo bem? Então nós temos que andar com dignidade, com humildade, com mansidão, com longanimidade para servir de maneira adequada. Se você tiver um chamado de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor ou de mestre, ande com dignidade. Seja humilde, tenha mansidão e tenha longanimidade. Amém? E dê suporte em amor às pessoas. Sabe o evangelista, se ele pegar a metralhadora dele de versículo? Estou amarrado até os dentes. Tchá, tchá. E aí ele começar a disparar as balas de versículo lá. Tá, 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 tá. Olha aqui, seu pecador, tu vai pro inferno. Você que tá com o charuto do diabo na boca. Você que tá com essa roupinha aí de meretriz, tu vai pro inferno. Pois é, né? Será que o evangelista tem que ser assim? Isso é de maneira digna? É humilde? É manso? É longânimo? Não, não é. Quem que você acha que você vai alcançar desse jeito? Ninguém, tipo ninguém. As pessoas vão ter horror a Deus. Horror a Deus. Você tem que dar suporte em amor. Amor. Muitas vezes você não vai precisar disparar uma bala de versículo. Seja você a Bíblia. Seja você a Bíblia. Resplandeça você a glória de Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Amém? Com aquilo que você sente. E se o Espírito Santo falar, fala isso para essa pessoa. Você pode ter certeza porque o Espírito Santo já está tocando nela. E aí você vai liberar essa palavra, acabou. O Espírito Santo vai ensinar cada um, vai ensinar o apóstolo, vai ensinar o profeta, vai ensinar o evangelista, o pastor e o mestre, e tudo aquilo. Quem inspira é o Espírito Santo. Os dons foram Jesus que nos deu, mas o Espírito Santo nos inspira e nos ensina todas as coisas. Amém? Então, assim, um exemplo básico de como você vai andar com dignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Você não vai ser o juiz na face dessa terra, porque já existe um juiz que é Deus, né? Ele faz todas as coisas. Mantenhamos, então, nos suportemos em amor, nos esforcemos para nos manter em unidade no espírito, sem divisão dentro da igreja, né? E mantermos o vínculo, a comunhão por meio da paz, em nome de Jesus. Agora a gente vai falar aqui, para que servem esses dons então? Tá bom, pastora Suede, você falou sobre todos esses dons ministeriais, apóstolo, profeta, mais ou menos a característica de cada um, tá? Mas para que serve tudo isso? Então, tudo isso serve para quê? Conforme está aqui na palavra de Efésios 4, diz que os dons ministeriais servem para nos aperfeiçoar, para servirmos e para edificar o corpo de Cristo. Se você tem um dom ministerial, o Senhor está te falando que é para te aperfeiçoar, para que você tenha instrumentação para servir no reino. E que essa instrumentação vai edificar o corpo de Cristo. Deu para entender? Deus vai instrumentar você, vai capacitar você de maneira que você vai servir com todas as ferramentas que você precisa. Tá? E isso vai trazer edificação por corpo de Cristo. Você vai poder ajudar pessoas. Imagina um pastor bem instrumentado, que sabe acolher com amor, que ele sabe cuidar, que ele sabe guiar. Como ele vai edificar essas vidas, essas ovelhas. Um evangelista que sabe liberar a palavra de Deus com amor, que as pessoas vão ser alcançadas. Um mestre que vai ensinar a palavra de Deus de maneira que você vai entender, de maneira que você vai entender claramente a palavra do Senhor. O profeta que vai vir trazer uma palavra pontual para a igreja ou para a tua vida, para te direcionar. Profecia, não profetada. Lembra os dons espirituais? Discernimento. A gente tem que discernir, tá? Que espírito está atuando ali, se é um espírito de engano na vida da pessoa, ou se realmente o Espírito Santo que está se revelando. Então, os ministérios servem para
aperfeiçoar você, te capacitar, te instrumentar para você servir de maneira que você venha fazer diferença no reino de Deus. Os dons, ao contrário do que nós pensamos que é para nós, não, é para servir. Normalmente o nosso dom vai servir para nós. É para servir o próximo. Eu não entendia isso no começo da minha caminhada. E aí, conforme eu fui caminhando, eu fui entendendo que os dons que o Senhor tem me dado não era para mim, era para servir. É para o próximo. Muitas vezes Deus não fala para mim da minha vida, mas me usa para falar para o próximo daquilo que é para trazer uma exortação, uma direção, né? Então o seu dom é para servir, tá bom? Servir o próximo. E que mais? Bom, quais são para que serve o seu dom? E qual que é o objetivo? O que você vai fazer com esse seu dom? O que você vai alcançar com esse seu dom? Esse seu dom você vai ser usado para que todos cheguem à unidade da fé. Deus vai te usar como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre, para que você, dentro daquilo que o Senhor está te usando ministerialmente, do teu chamado, você levar as pessoas à unidade da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. A conhecerem a Jesus. Basicamente isso. Então Deus vai te usar como evangelista, como profeta, como pastor, como mestre, como apóstolo, para levar as pessoas a Cristo. Para que as pessoas conheçam Cristo, vivam Cristo. E que você auxilie nessa caminhada. Amém? E também para que cada um de nós, tanto vocês que tem chamado ministerial, quanto as pessoas que o Senhor vai te usar para tocar a vida dessas pessoas em amor, tá? Em amor, não esqueça, amor, em amor, para que tanto vocês quanto essas pessoas chegam à varolinidade. O que é varolinidade? Todo mundo já ouviu falar essa palavra, acho que, né? Em algum momento aí. Então, essa varolinidade é que nós sejamos corajosos em permanecer nessa caminhada com Cristo Jesus. Somos pessoas também que caminhemos com coragem e também com honra, que tem uma caminhada honrosa aqui na face dessa terra. Será que todo mundo que conhece Cristo Jesus realmente pode dizer que tem uma caminhada de honra? Que é um exemplo? Que é uma referência a ser seguida? Pois é. Então, nós temos que ajudar essas pessoas. E também precisamos disso, sermos ajudados, porque tem algum momento que a gente tá andando, de repente, dá uma derrapada, aí vem lá, em amor, né? Um irmãozinho amado e fala, olha, vem aqui, querido, querida, amada. O Senhor tá me falando que esse caminho que você tá indo não tá de acordo, volta pra cá. Então, nos ajudamos mutuamente, conforme o chamado que cada um tem. Amém? E se o Senhor está falando isso, que nós precisamos um do outro para essa caminhada de coragem, de honra, para ser fortalecido em Cristo Jesus, é porque em algum momento a gente pode dar uma vacilada. A nossa fé pode se esfriar. Acontecer alguma coisa na nossa vida que a gente deixar de crer em Cristo, né? Da gente estar cansado, da gente precisar de um suporte para caminhar, de uma palavra, num dia que você acorda desanimado, desanimada, e aí vem um irmãozinho, uma irmãzinha, te manda um áudio, olha, Deus mandou te entregar isso aqui. Ou então simplesmente, às vezes não precisa ser tão algo sobrenatural, mas fala assim, eu te amo, você é importante, não desanima não, eu tô com você, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Amém? Para que todos nós possamos permanecer em Cristo Jesus e parecer com Ele. Parecer com Jesus Cristo. Amém? É para isso que servem os ministérios. E também, a palavra de Deus também fala em Efésios 4 para não sermos como meninos.
Os ministérios vão nos trazer amadurecimento. Sabe o que é um menino, uma menina? É uma criança que não tem conhecimento, não tem discernimento. É uma pessoa praticamente ingênua, que aquilo que se fala, a pessoa acredita e vai. Que ela fica andando conforme aquilo que falam para ela. Se falarem para ela aqui assim, olha, azul é a melhor cor. Nossa, ela só vai se vestir de azul. Aí daqui a pouco outra pessoa vai falar assim, não, mas é vermelho que é a melhor cor. Ela vai se vestir só de vermelho. Não é assim que Deus quer que nós caminhemos. O Senhor quer que nós caminhemos, na verdade, firmes na palavra. E não conforme as doutrinas que são pregadas aqui e ali. Aí hoje eu tô acreditando nisso porque lá naquele lugar falou aquilo. Ou já tô acreditando isso aqui porque naquele lugar já falou aquilo ali. Não, existe uma só doutrina, um só Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus é muito importante, ele vai nos trazer maturidade. E o nosso ministério, para você exercer o seu ministério, você precisa de conhecimento. Seja um apóstolo, seja um profeta, seja um evangelista, seja um pastor, seja um mestre. É importantíssimo ter conhecimento, conhecer a palavra de Deus. E ainda tem um versículo, que esse versículo diz assim, tá em João 8,32. E conhecerão a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Se você conhecer a Jesus, que ele também é a palavra, a própria palavra, ele é o verbo vivo, nós vamos ser libertos. Para que nós não andemos que nem meninos, ingênuos, indo atrás de falsas doutrinas, indo atrás de tanta coisa e não permanecendo naquilo que é a palavra, que é a verdade, que é o próprio Jesus, tá? Então é importantíssimo que nós tenhamos conhecimento, para que nós tenhamos maturidade. Gente, tem muita gente levantada como pastor, como profeta, como apóstolo, como evangelista, como mestre, sendo ungido. Basta ter um donzinho, demonstrou um traço de dom espiritual, revelou, nossa, já unge como pastor. Gente, eu vou falar para vocês o que tem se ungido de gente fora do tempo, pessoas imaturas ainda, espiritualmente falando, e gerando pessoas imaturas também, porque líderes ajuda a gerar as pessoas, ajuda a cuidar, na verdade, de pessoas, e esse cuidado é tão imaturo que acaba ferindo. Porque o ministério tá ligado também, você tem que amadurecer espiritualmente falando, mas também o teu caráter tem que ser tratado. Porque se você ainda não for uma pessoa que anda com dignidade, com humildade, com mansidão e longanimidade, é sinal que você precisa ser tratado. E aí você vai estar sendo ungido fora do tempo e você vai machucar as ovelhas, vai machucar as pessoas, em vez de edificar. Alguém conhece algum líder espiritual assim ou só eu? A estatística de tanta gente que está fora da igreja, porque alguém dentro da igreja, principalmente a liderança, machucou, é alta. Eu não sei mensurar, mas só de andar por aí, o meu ministério é também resgatar pessoas que foram machucadas dentro das igrejas. Porque fala assim, eu não volto mais na igreja. Porque tem muitas pessoas aí que estão dentro desses 5 ministérios, em papéis importantíssimos, chaves dentro da igreja, que estão machucando, que foram ungidas fora do tempo, que às vezes nem unção tem, nem um chamado tem, porque para você exercer um desses ministérios, existe uma unção que Jesus libera sobre a vida de vocês. Só que o homem olhou para você e achou que você que você tinha unção, te ungiu e na verdade você tá dando só ruim dentro da igreja. Se você achar isso, para com tudo e vai perguntar para Deus. Vai se alinhar para que você seja bênção. Não dá para andar, porque senão você tá andando como se fosse um menino e uma criança, machucando um monte de gente em vez de edificar. O seu ministério tem que edificar. Se o seu ministério não está edificando, tem coisa errada. E para quem Deus vai dar ministério, entenda, o seu ministério tem que edificar. Tem que edificar. Amém? E também,
A palavra também diz assim que a gente tem que seguir a verdade. Eu não vou seguir, sabe, tem uma coisa assim, dentro das igrejas, que tem o apóstolo, profetas, todos esses ministérios que gera, sabe o quê? Algo chamado idolatria. Idolatria ao apóstolo, idolatria ao pastor, idolatria a essa pessoa que está à frente. Gente, que nós diminuamos para que Cristo apareça. Se a pessoa estiver aparecendo mais do que Cristo, também tem coisa errada. Cristo tem que aparecer na tua vida. Você diminua. Você é só instrumento de Deus para estar sendo usado. A gente tem que seguir a verdade. Quem é a verdade é Jesus Cristo. Amém? Uns são de tal, outros são de tal, outros fulanos são de tal. Não, todos têm que ser de Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, temos que ser um corpo bem ajustado. Quem é o corpo? Jesus Cristo, que ele é o cabeça. Aí diz que uns foram chamados para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Esse é o corpo. E outro tem dom de adoração, que são os levitas, não são artistas, tá? Levitas, adoradores. Quem aparece é Cristo, o adorador some. Tem unção e não é presunção, nem orgulho, tá? O adorador, ele adora, ele não é artista, ele tem um chamado de adorador. Amém? Então tem outras pessoas que têm dom para decorar a igreja, tem dom para assistência social. Cada um tem um chamado e cada um é parte importante, não tem ninguém. Cristo é o cabeça e os outros são membros que fazem parte desse corpo, que precisa um do outro, tá? Precisa. Se nós formos ver, se faltar um dedinho nosso aqui, parece que a gente já não tá funcionando direito, né? Se faltar outro dedinho aqui também, se arranca uma cutículazinha, cada partezinha do corpo é importante. E todas essas partes juntas formam o corpo de Cristo, que são bem ajustados. Caminha cada um na sua parte. Não queira se meter no chamado do irmão, daquilo que ele foi chamado, daquilo que ele tem a unção, né? Porque às vezes você acha que você sabe tudo, né? Deixa cada um trabalhar dentro do seu quadradinho, tá bom? Respeitando o chamado de cada um e entendendo que ninguém é maior, ninguém é menor, são todos iguais diante de Deus. E temos que caminhar de maneira bem ajustadinha, que nem um reloginho com a engrenagemzinha, ajustado isso, porque se um tiver desajustado, o corpo não caminha direito, não vai funcionar direito. Amém? Então, cada um exercendo o seu ministério de maneira cooperativa. Temos que cooperar dentro da igreja, cada um dentro do seu chamado. Amém? E é isso. É isso que o Senhor me deu para estar falando sobre os ministérios e termos o entendimento, o conhecimento desses ministérios, como são importantes dentro da igreja, como são chaves, e que você comece a pensar e refletir. E orar. Será que Deus me chamou? Eu tenho esse chamado? E que você comece a buscar de Deus isso e também se ferramentar, fazendo a tua parte, buscar conhecimento. Conheça a palavra de Deus para que você possa exercer o teu ministério de maneira plena, segundo a vontade de Deus. E também não esqueça que o seu caráter e a forma que você leva o seu ministério também tem que estar trabalhado, alinhado. Você tem que ser uma pessoa curada, liberta, para que você seja bênção na vida do outro em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra e até o próximo Conversando com Deus. Te amo em Cristo Jesus e que nós possamos edificar juntos a igreja do Senhor aqui na terra. Shalom.